Olá pessoal, hoje vamos ver a história da Ford. Então vamos lá. Ford Motor Company, geralmente referida simplesmente como Ford, é uma fabricante de automóveis multinacional estadunidense sediada em Dearborn, Michigan, um subúrbio de Detroit. Foi fundada por Henry Ford e incorporada em 16 de junho de 1903. A companhia vende carros e veículos comerciais sob a marca de Ford e a maioria de seus carros de luxo sob a marca Lincoln. Ford também possui o fabricante brasileiro de jipes e fora de estrada Troller, o fabricante de carros australiano FPV e a fabricante brasileira de caminhões Ford Caminhões. No passado, também produziu tratores e componentes automotivos. A Ford detém uma participação de 2,1% na Mazda do Japão, uma participação de 8% na Aston Martin do Reino Unido e uma participação de 49% na Jiangling da China. Também tem uma série de joint ventures, sendo uma na China, Chang'an Ford, Taiwan, Ford Liuho, Tailândia, Auto Alliance Tailândia, Turquia, Ford Otosan, e Rússia, Ford Solers. É listada na Bolsa de Valores de Nova York e é controlado pela família Ford, embora eles tenham propriedade minoritária, mas a maioria do poder de voto. A Ford introduziu métodos para fabricação em grande escala de carros e gestão em larga escala através de uma força de trabalho industrial que usa linhas de montagem em movimento. Em 1914 esses métodos eram conhecidos em todo o mundo como Fordismo. As antigas subsidiárias britânicas da Ford, a Jaguar e a Land Rover, adquiridas em 1989 e 2000, respectivamente, foram vendidas à Tata Motors em março de 2008. A Ford foi proprietária da montadora sueca Volvo de 1999 a 2010. Em 2011, a Ford descontinuou a marca Mercury, sob a qual tinha comercializado carros de luxo nos Estados Unidos, Canadá, México e Oriente Médio desde 1938. Durante a crise financeira no início do século XXI, a empresa chegou perto de falência, mas desde então voltou a ter rentabilidade. A Ford é a segunda maior fabricante de automóveis norte-americana, precedida pela General Motors, e a quinta maior do mundo com base nas vendas de veículos em 2010. No final de 2010, a Ford era a quinta maior fabricante de automóveis na Europa e no Brasil em 2019. No mesmo ano, a Ford era a oitava empresa estadunidense na lista Fortune 500, com base nas receitas globais em 2009 de 118,3 bilhões de dólares. Em 2008, a Ford produziu 5,532 milhões de automóveis e empregou cerca de 213 mil funcionários em cerca de 90 fábricas e instalações em todo o mundo. História: a primeira companhia fundada por Henry Ford levava seu nome Henry Ford Company, em 3 de novembro de 1901. Em 11 de agosto do ano seguinte, ela se tornou a Cadillac Motor Company. Logo depois, Henry Ford deixa a companhia e carrega os direitos de seu nome. A Ford Motor Company foi fundada em 1903, com um investimento de $28 mil de 12 investidores, dentre eles os irmãos John Dodge e Horace Dodge, que futuramente sairiam da Ford e fundariam a Dodge. Durante os primeiros anos, a companhia produzia apenas alguns carros por dia em sua fábrica na Mike Avenue em Detroit, Michigan. Grupos de 2 ou 3 homens trabalhavam em cada carro, fazendo a montagem com partes que em sua maioria eram produzidas por fornecedores contratados pela Ford. Na década seguinte, a companhia passou a liderar o mundo com a expansão e refinamento com seu conceito na área de linha de montagem. Ford trouxe a grande parte da produção das peças para dentro da fábrica em uma integração vertical que se mostrou um caminho muito melhor naquela era. Em 1908, Ford introduz o primeiro motor com cabeça de cilindro removível no modelo T após o primeiro carro moderno ter sido criado em 1886 pelo alemão Carl Benz. Benz Patent Motorwagen. Métodos de produção mais eficientes eram necessários para tornar o automóvel mais acessível para a classe média. Com isso, em 1913 Henry Ford desenvolveu a primeira linha de montagem móvel, decaindo os preços na produção. Tão eficiente que a ideologia de produção de Ford é usado até hoje, 100 anos depois, sendo administrado pela família durante todo esse tempo.
Henry Ford tinha 39 anos quando fundou a Ford Motor Company, que logo se tornou a maior e mais lucrativa companhia do mundo, além de sobreviver à Grande Depressão de 1929. Já na década de 30, Ford apresenta um modelo A, o primeiro carro com vidro para-brisa temperado para maior segurança. Lança o primeiro motor V8 de baixo custo em 1932. Mais de 20 anos depois, em 1956, a fábrica passa a oferecer o primeiro pacote de segurança automotiva, que incluía inovações como volante com regulagem de profundidade, grade frontal, os primeiros cintos de segurança dos bancos traseiros e um painel de instrumentos opcional. Além das travas de segurança para crianças na porta em 1957 e nesse mesmo ano a primeira capota rígida retrátil e um carro de 6 lugares produzido em massa. O Ford Mustang é introduzido na linha produção em 1964 e no ano seguinte a inovadora luz de aviso do cinto de segurança. Nos anos 80, vários veículos de sucesso são apresentados pela Ford ao redor do mundo. Com isso a Ford surge com seu primeiro grande slogan Have you driven a Ford? Lately você tem dirigido um Ford, ultimamente? Com a intenção de trazer novos consumidores para a marca e fazer com que seus veículos parecessem mais modernos. Respectivamente em 1990 e 1994, a Ford compra a Jaguar Cars e a Aston Martin, ambas marcas britânicas. Nos meados dos anos 90, a companhia continua a vender uma grande quantidade de veículos, em uma economia americana estável e com baixo preço de combustível. Com a chegada do novo milênio, os gastos com planos de saúde, aumento do preço de combustível e a economia se desfazendo em um mercado em quedas, ocasionou o declínio das vendas e a redução da margem de lucros. A maior parte do lucro da empresa hoje vem do crédito de financiamento fornecido pela Ford Motor Credit Company. Século XXI. A Ford nos últimos anos vem passando por uma reformulação e reestruturação com vistas à redução de folha de pagamento e custos de produção. Vendeu algumas marcas do seu acervo, tais como a Aston Martin, Land Rover, Jaguar e Volvo. O conceito de carro global atualmente é uma coisa necessária em função de redução de custos de produção e ciente disso a Ford já elegeu seu carro-chefe dessa nova fase, o Ford Fiesta. Carro elaborado com base no conceito Verve é o novo projeto global da marca. A Ford disse recentemente em nota oficial de que um novo Ford Fiesta é o Ford T do século XXI. Esse lançamento vem com certeza afirmar a boa participação da Ford no velho continente. No ano de 2008 a Ford lidera as vendas de automóveis por lá vendendo até agosto mais de 1 milhão de automóveis. Com relação ao seu principal mercado, os Estados Unidos, a Ford coloca o Fiesta europeu neste mercado, porém fabricado no México. Recentemente foi anunciado o enxugamento da sua linha de veículos, com veículos que dão prejuízo saindo de linha, além do fechamento de algumas fábricas, como a de São Bernardo do Campo, com foco e apostando cada vez mais no compartilhamento de veículos elétricos, híbridos e conectados, além das pickups e SUVs. Aquisições e desinvestimentos. Em junho de 2020, reduziu sua participação igualitária junto à Volkswagen Magna, empresa de tecnologia de veículos autônomos Argway, vendendo $500 milhões para a Volkswagen. Em março de 2021, adquiriu as ações que a Magna International mantinha na Getrag Ford Transmissions, GFT, Joint Venture com propósito de desenvolver, produzir e vender transmissões para o setor automotivo por $273 milhões. A planta industrial de Sanand, Índia continuará sendo um empreendimento conjunto da Ford e Magna, ao passo que as plantas de Alevoorde no Reino Unido e Colônia na Alemanha passam a ser de controle da Ford. Em abril de 2021, concluiu a venda de sua participação acionária na Ford Lyon Motor e sua subsidiária FLH Marketing Service Limited, o que resultou na desconsolidação da subsidiária Ford de Taiwan. A FLH continuará importando, produzindo e vendendo veículos Ford até 2025. Em junho de 2021, adquiriu a californiana Electripin, empresa com foco em software de gerenciamento de sistemas energia e recarga e de monitoramento de frotas de veículos elétricos.
Em maio de 2022, vendeu 15 milhões de ações que mantinha na empresa de veículo elétrico Rivian por 402 dólares milhões. Com a venda passa a ter 86,9 milhões de ações. Em 2022, a empresa figurou na 22ª posição no ranking das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, da Fortune. A empresa também pretende investir 22,5 bilhões de dólares em carros elétricos até 2025. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum